Desde que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, eu tinha preparado um outro estudo. Essa semana, né, que é a minha terceira sexta-feira, eu tinha preparado um outro estudo. Mas, quando eu estou terminando o estudo, quase botando o ponto final, começa a vir na cabeça, fala de Paulo, fala de Paulo. Eu não tenho muitas essas coisas não. Eu falei, mas vou atender, né? Paulo, o apóstolo dos gentios. Alguém aqui já leu Paulo e Estevão? Paulo e Estevão não é um livro, é uma revelação. Por quê? A história de Paulo está contada aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Mas quando nós começamos a estudar, a gente vê que tem buracos. As coisas, elas não são bem encadeadas. Aí Emmanuel nos trouxe Paulo e Estevão preenchendo essas lacunas. Então, para nós, ele é um livro como se fosse uma revelação. Por quê? Ele foi buscar estas informações no plano espiritual. Porque Lucas era discípulo de Paulo e não escreveu realmente aquilo que Paulo fez. Passou assim em tintas grossas. E Emmanuel nos traz. Então, eu vou trabalhar com Atos dos Apóstolos e vamos pegando alguma coisa de Paulo e Estevão. A primeira coisa que nós temos que ter sempre em mente, dentro da doutrina espírita, né? Apesar que tem até uma frase, o acaso não existe. Não tem um negócio desse? Mas não existe essa frase dentro da codificação. Ela não existe. Mas o espírita fala isso, talvez até por causa daquele plástico. Né? O acaso não existe, leia Kardec. Então daí a coisa evoluiu e foi. Mas nós vamos buscando as informações aqui, ali, vamos juntando. Né? Eu falo que nós vamos fazer ponte. Atualmente a pessoa fala que é link, né? É link, mas eu faço ponte. Aí a gente pega a caminho da luz. Aí lá está assim, mais ou menos assim. Que Emmanuel diz para a gente que à frente do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e celestes que são responsáveis. Aí ele diz mais embaixo o seguinte, que Jesus é um desses espíritos responsáveis. Quer dizer, que é um deles. E mais embaixo ele diz o seguinte, que essa comunidade de espíritos, esse grupo de espíritos puros e perfeitos, se reuniram próximo à Terra em duas oportunidades. A primeira, quando nós fomos desgarrados do Sol. E a segunda, quando se decidia a vinda do Cristo para nos trazer a mensagem do seu Evangelho de amor e redenção. Então nós sabemos que teve um planejamento divino. A coisa não foi assim largada. Então esse planejamento divino, ele é bem anterior à chegada de Cristo aqui na superfície. E ele era o responsável. Então, antes dele vieram trabalhadores e depois dele vieram trabalhadores. Ok? E aí o que acontece? Cada um desses trabalhadores dentro da sua evolução. Mas num determinado momento tinham que vir espíritos que, mesmo respeitando o livre-arbítrio de recuar ou modificar alguma coisa, a ordem dos fatos
não poderia ser diferente. E as participações decisivas, não poderiam ser modificadas. Então, nós sabíamos que tinha que seguir aqueles fatos, e alguns desses espíritos tinham posições determinadas e não podiam modificar. Aí nós começamos a entender e a clarear esse planejamento aí. E eles vieram. Por isso é que nós vamos ver, durante o cristianismo, que Paulo aparece no contexto depois que Pedro já tinha consolidado a formação. Ou seja, Pedro já tinha sentado as bases da divulgação do cristianismo em Jerusalém. Aí Paulo aparece. Porque se ele aparecesse antes, seria diferente. Uma outra colocação: se Estevão não tivesse passado no caminho de Paulo, não teríamos a mesma situação com o cristianismo. Se Jesus tivesse vindo antes de João Batista, o precursor, nós não teríamos a mesma situação. E talvez seja o fato mais importante: se Jesus não morresse nas condições que ele morreu, nós, a humanidade, não teríamos esse ganho extraordinário. Só um exercício para a nossa reflexão. Ninguém precisa responder. Quando eu falo em Jesus, quando eu falo em Cristo, como é que nós lembramos dele? Lembramos dele ainda assim? Ok? Ou lembramos dele trabalhando para nós como médico e como mestre? Mestre nos ensinando a mensagem que ele veio trazer, que era para redimir e libertar. Libertar como? Nos ensinando as verdades espirituais. Redimir como? Nos ensinando a não errar. Ou se errar, como fazer para consertar. E ele veio num lugar aonde o sistema político era uma teologia, ou seja, o governo era exercido em nome de Deus. Quando ele chegou, ele vê que aqueles trabalhadores, aquele povo, tinha desvirtuado um pouquinho. E aí ele vai contra o sistema político de então. Por quê? Eram homens gananciosos, explorando a ignorância do povo. Então ele batia nisso. Ele se colocou contra isso. Daí a perseguição. Por quê? Porque ele veio mudar a estrutura social, moral e religiosa daquele povo. E toda a mudança gera algum desequilíbrio, algum desconforto. E ele estava mudando tudo. Nós achamos que Judas foi que traiu Jesus. Judas não traiu Jesus em nada. Se teve um traído, foi o próprio Judas, que se enganou com as coisas. Jesus não teve essa participação de traição. Nós falamos uma vez aqui que quando ele tirou Lázaro do sepulcro, os fariseus, junto com os sacerdotes, falaram assim: esse homem tem que sumir. Esse homem tem que sumir. Porque ele começou a mexer na estrutura do sinédrio.
vários sacerdotes, vários anciões já começavam a ver o Cristo como realmente o Messias das Escrituras dos Hebreus. Ou seja, aquele Messias prometido já estavam achando que era Jesus, porque os sinais que ele fazia, só um enviado de Deus poderia fazer. Hoje, em função da doutrina espírita, nós sabemos que isso tudo tem uma explicação, mas está atrelado ao alto grau de espiritualidade dele, a alta evolução que ele tinha espiritual. Ok? Aí, nesse contexto, aparece Paulo. Vamos ver aqui, nome. Nascimento. Os estudiosos falam de Paulo desde o 2º século da nossa era. Existem escritos sobre Paulo. E aí, Emmanuel, Paulo Estevam, fala assim: Paulo, no alto da sua juventude, aos 30 anos, chega em Jerusalém. Isto no ano de 35. Então, Emmanuel nos diz que Paulo nasceu no ano 5 da nossa era. E todos os estudiosos hoje já aceitam o ano 30 da nossa era como o ano da crucificação de Cristo. Então, Paulo, quando chegou lá, Cristo já tinha sido crucificado há 5 anos. Família. Paulo era descendente de Isaac, a mãe não se sabe o nome, Emmanuel não fala. Ele era filho único, o pai dele era um fariseu, ou seja, um judeu ortodoxo, cumpridor da lei, ou seja, do Torá. E ele tinha uma irmã. O local, ele é de Tarso. Por isso que no Atos dos Apóstolos fala assim: Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade, hoje onde é a Turquia. Ela desapareceu. Existem alguns pontos de algumas ruínas, mas ela já desapareceu, ela não existe mais. Por que Tarso? Aí a gente fica assim pensando, por que ele foi nascer em Tarso e não dentro de Jerusalém? Porque Tarso era uma cidade cosmopolita, ou seja, recebia gente de tudo que é lugar. De tudo que é lugar, ele recebia gente. Era um centro comercial, cultural, universitário e religioso. Então, Tarso era uma cidade nesse esquema. Tinha mais ou menos, alguns autores dizem, de 300 a 500 mil habitantes naquela época. Era muita gente. E era uma cidade que os costumes pagãos dominavam. Apesar de Paulo ser judeu, ele foi criado vendo todas essas coisas em convívio com esse pessoal. Ou seja, ele não foi criado dentro de Jerusalém, ortodoxo, dentro daquela rigidez de estreiteza de vida. Porque a missão dele precisava ser compreensivo com esse tipo de pessoas, com esse povo não judeu, daí o nome gentios. Ou seja, fora do judaísmo, eles consideravam todo mundo gentios. Quem não segue o Deus único, para eles eram gentios. E Paulo precisava disso. Uma outra coisa importante é a educação. A gente fala assim, mas por que a educação é importante? Quando a gente fala em educação, a gente não está falando
em termos de títulos. Tá? Não estamos falando em termos de título, nós estamos falando em termos de conhecimento. Então ele, na educação dele, como o povo judeu, fazia o seguinte: a educação em casa era levada muito a sério. Por isso que eles atravessaram todos os períodos adversos, preservando a sua cultura e os seus costumes. Porque a criança, aos 5 anos, já começava a ler o capítulo 5 e o 6 de Deuteronômio, que eram aquelas leis de Deus, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e a relação dele com Deus. Então, aos 5 anos, ele já vinha escutando isso. Aos 6 anos, eles eram colocados numa escola que geralmente ficava do lado da sinagoga, que seria hoje o nosso jardim de infância. E ali eles aprendiam a cantar e a estudar os salmos, porque era um povo que gostava de festa, tinham várias festas. E nessas festas, os salmos eram cantados. Então eles vinham aprendendo devagar. Chegava aos 10 anos, aí começava a coisa a complicar um pouquinho. Por quê? Aos 10 anos, ele tinha que começar a aprender a lei, a tradição. Ou seja, aquilo que eles julgavam importante, que eram os cultos externos. Por exemplo, você não pode conviver com um gentio. Você tem que lavar a mão antes de comer. Você chegou no mercado, tem que lavar o rosto, o braço e tudo. Então essas partes, que ela chamava a tradição, que era a parte que os fariseus mais se importavam. Daí Jesus, em algumas oportunidades, falaram nessa igreja: vocês são sepulcros caiados por fora. Ou seja, por fora tudo branquinho, bonitinho, mas por dentro cheio de podridão. Então eles aprendiam isso. E isso trazia um grande choque, porque começava a ter pressões psicológicas. Pensa bem, você aos 10 anos começar a saber que a lei te dizia coisas que você estava em erro ou na eminência de cometer esse erro. Sábado não se podia trabalhar. Qualquer coisa que se fizesse no sábado era contrária à lei. Pensa bem. Pensa bem. Então eles achavam que ao tempo todo estariam em pecado, em erro com Deus. Então isso trazia uma pressão. Por que aos 10 anos? Porque aos 12 anos eles já eram considerados adultos. E para frequentar o templo, tinha que saber essas coisas. Então essa rigidez em termos de educação para o povo hebreu era muito importante. E Paulo, como nós já vimos, ele era um judeu. E ele fez tudo isso. Ainda mais, além dessa educação básica que ele tinha da legislação hebraica, como hebreu, como fariseu, ele estudou na Universidade de Tarso e era cidadão romano, porque Tarso era domínio romano. Então ele tinha todas as características para ser um grande divulgador da mensagem de Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vamos ver. Língua. Em casa ele falava o aramaico, porque o povo da Palestina falava o aramaico em casa. Ele teve que aprender o hebraico, porque toda a legislação do povo judeu estava escrita em hebraico. Morava em Tarso, sabia o grego. Como era domínio romano, sabia o latim. Olha só a preparação desse homem. Então tudo isso fazia parte desse planejamento divino. Não foi à toa que aconteceu tudo isso com ele. Diáspora. O que vem a ser diáspora? É
judeus que saíam de Israel. Saíam por guerras ou saíam por uma outra coisa qualquer. Então esse processo, essa migração se chamava diáspora. E eles iam para todas aquelas cidades em volta do Mediterrâneo. Qualquer porto, qualquer cidade importante, você tinha um grupo de judeus. E se você tinha um grupo de judeus, você tinha uma sinagoga. Tinha judeu, tinha sinagoga. E as sinagogas são importantíssimas para a divulgação do cristianismo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui. Preparadíssimo. Cidadão romano importante por quê? Não podia ser preso. E se caso fosse preso, não podia receber açoites, não podia ser crucificado e tinha direito de apelar a César. Se ele fosse condenado por qualquer coisa, ele falava assim: eu quero ir para César. E tinham que dar esse direito. A cidadania dele, romana, ninguém sabe como conseguiu. Sabe-se que a família dele era rica e tinha muitos poderes. Isso se sabe. Então, Paulo preparadíssimo. Peço desculpa, mas o nariz está começando a correr. Deve ficar resfriado hoje. Paulo preparadíssimo. Vai para Jerusalém. Por quê? Ele vai para Jerusalém. Porque quando ele estava estudando para se tornar mestre, rabi, tinha um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel falou para o pai dele que gostaria que Paulo fosse o seu substituto, que ele já estava velho e que gostaria de que Paulo fosse seu substituto. Então Paulo chega, como nós falamos hoje, com todo o gás. Quando ele chega lá, o que acontece? Ele vê uma seita que estava saindo dentro do judaísmo, mas que não aceitavam as normas dos fariseus. Aí ele, como é que é isso? Está indo contra a lei de Deus, porque Paulo era um homem honesto com a fé dele. Paulo acreditava em Deus. Paulo era honesto com as Escrituras. Então, aquilo criou uma comoção. E ele se referia a Jesus de uma maneira depreciativa. Ele chamava do carpinteiro nazareno. Porque carpinteiro era uma profissão modesta. Porque na realidade não era só trabalhar com a madeira, era um construtor. Então era trabalho pesado. E ele se referia a Jesus como o carpinteiro nazareno. Mas, com o andar, ele também começou a ver que aquela mensagem que os homens estavam divulgando em nome dele, ia contra o Estado e ia contra a religião. Ora, se fosse contra o Estado, estava pondo em risco o governo deles. E aí Paulo desanda uma perseguição. Começa a perseguir. Como começou essa perseguição? Ele vai um dia aonde os homens chamados do caminho se reuniam. E esse dia que ele vai lá, isso nos conta Emmanuel, quem está fazendo a exposição é Estevão. Estevão estava fazendo a exposição. Ou seja, estava mostrando que Jesus
era o Messias de acordo com a lei mosaica. Aí Paulo, como um carpinteiro, um camarada que é crucificado entre dois ladrões, poderia ser o Messias daquela raça orgulhosa, daquela raça que queria usar Deus para tirar os adversários do poder e escravizar todo mundo. Na cabeça dele tinha alguma coisa errada. Quando ele tenta entrar em debate, Estevão se cala, porque Estevão viu que ele se exaltou, e aquilo matou Paulo. Ele era orgulhoso, então ele sai dali de dentro revoltado e querendo vingança. Vai para o Sinédrio, e no Sinédrio ele faz as colocações. E aí Gamaliel, mais uma vez, faz o alerta para ele. Não vejo em nada que nós possamos acusar esse homem. Não tem uma acusação formal. Aí o que Paulo faz? Deixa eu pegar aqui em Atos agora. Deixa eu deixar ela ler. Aí o que Paulo faz? Tinha que ter uma acusação formal. Alguém tinha que acusar. Aí Paulo, não satisfeito, arruma falsas testemunhas. Aí Atos diz assim para a gente: apresentaram testemunhas falsas que diziam: este homem não cessa de falar palavras contra o lugar santo e contra a lei. Era o que Paulo queria. Paulo queria que alguém fizesse essa acusação. De posse da acusação, ele passa a perseguir. Ele passa a perseguir. E aí vão aparecer alguns personagens. Subiu? Que beleza. Abigail, Estevão e Ananias. Atos dos Apóstolos diz assim para nós: as testemunhas depuseram as suas vestes junto aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, Saulo aparece em Atos dos Apóstolos como o presidente da morte de Estevão. Estevão morre apedrejado. E naquele costume, tiravam as roupas e colocavam aos pés de quem estava presidindo. E Estevão, Emmanuel nos diz que ele era um judeu da diáspora. Ele morava em Corinto. Como os romanos estavam chegando lá e gostaram da propriedade do pai dele, foram tomar a propriedade. E o pai dele se rebelou contra. Então o pai foi preso e Estevão foi preso. Ele tinha o nome de Gediel. Abigail era a irmã. Como ela ficou sem nada e tinha um casal que estava largando Corinto em função daquela situação e estava indo para Jerusalém, e esse casal não tinha filhos, levou Abigail como filha para Jerusalém. Estevão foi preso, foi transformado em escravo das galeras, como remador. E ele apareceu na casa do caminho. Não vamos contar a história, isso vai demorar muito. Ele apareceu na casa do caminho. E naquela época, quando você presidia uma execução no Sinédrio, você levava as suas pessoas amigas para ver o seu feito. E ele leva Abigail, a noiva. Ele leva Abigail, a noiva de Paulo. Né? Aí, jogando pedra, quando ele fala lá, ela reconhece o irmão. E fala: é meu irmão que estava desaparecido. Aí aquilo deixou Paulo maluco. Como? A mulher que ele amava, a mulher que ele queria construir família, era a irmã do homem que
enfrentado. Tinha mostrado com recursos que Jesus era o Messias e ele não pôde combater. Aí aquilo criou uma situação horrível. Ele terminou o noivado. Abigail foi para Jope, que é uma cidade próxima, e Estevão executado. Foi enterrado pelos homens do caminho e Paulo morre. Uma perseguição a todos os cristãos. Ele sai entrando na casa de todo mundo, de quem ele soubesse que era simpático, e prendia. Aí com isso o que aconteceu? Todo mundo fugiu. E nessa fuga, a mensagem de Cristo foi sendo divulgada. Inclusive, em Antioquia, nós vamos ver na frente, que teve uma igreja, que era Eclésias, não igreja, mas foi traduzida como igreja, fundada por esses homens, por pessoas que não eram de Jerusalém, que tinham fugido. E aí a saudade começa a dilacerar o coração de Paulo. Ele começa a ver que ele tinha errado com Abigail. Aí ele vai atrás dela. Quando ele chega lá, ele nota que ela está bem debilitada. E começa a conversar com ela, querendo reatar. Aí ela começa a falar de Jesus para ele. Ele só respeitou que ela estava doente, mas ele ficou possesso. Como esse homem de novo no meu caminho? E depois que ele a deixou em casa, que ela foi nos aposentos descansar, ela estava com tuberculose, ele conversa com o casal que a adotou para saber quem tinha falado de Jesus para ela. Porque ele sabia que os pais adotivos eram judeus ortodoxos, ferreiros. Aí o camarada fala, era um velhinho que vinha aqui, um tal de Ananias. Aí Paulo vai com todo o ódio para cima de Ananias. Saber quem é esse cara e aonde ele estava. Mas ele não sabia que os cristãos que não tinham esse nome, eram homens do caminho, ou da casa do caminho, tinham fugido. Então ele não sabia para onde ele tinha ido. E nesse período que isso está acontecendo, houve um vácuo, um intervalo de poder naquela região, porque Pôncio Pilatos tinha sido chamado por Tibério a prestar conta da administração dele. Na Síria também estava sendo substituído o Protosto. Então Paulo foi no Sinédrio e pegou cartas para vários lugares. E para saber aonde Ananias está, ele começa a fazer prisões arbitrárias e torturas. Numa delas, ele consegue saber o paradeiro de Ananias. Falam para ele que Ananias está em Damasco. Aí ele providencia tudo e vai para Damasco. Ok? Até aí? Aí chega em Damasco, ele entra na estrada. Desculpa, não teve como. Ele entra na estrada como doutor da lei, um fariseu. Desculpa, mais uma vez. Um fariseu e vai. Quando ele está chegando a Damasco, acontece isso. Deixa eu botar esse óculos aqui. Ao prosseguir a jornada, que eram 250 quilômetros, eles gastavam 6 a 7 dias a cavalo. Como ele estava com raiva para ir andar isso tudo. Prosseguiu a jornada, sucedeu que aproximasse de Damasco. Repentinamente, uma luz do céu brilhou ao redor dele.
o óculos mesmo, é aquele óculos de perto, de longe, eu fico enrolado. Caindo sobre a terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que é necessário fazer. Os varões que caminhavam com ele estavam de pé emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles escutaram a voz, mas não viram. Estão ouvindo a Maria? Saulo levantou-se da terra e, abrindo seus olhos, nada via. Guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Tá? Então, um dos de seguranças dele o levou para Damasco. Os outros dois regressaram para Jerusalém para contar o que tinha ocorrido. E Paulo vai procurar um amigo chamado Sadoc. Quando ele chega em Damasco, esse Sadoc, ele conta a história e Sadoc acha que ele estava delirando e estava cego. Falou: olha, você me desculpa, mas você não vai poder ficar lá em casa. E indicou uma hospedaria para ele. E Paulo foi para lá. E aí Jesus aparece para Ananias. Olha a situação. Ananias sabia que Paulo estava pegando todos os seguidores do Cristo, prendendo, matando, e Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, Saulo está lá, eu preciso que você vá lá. Aí Ananias: Senhor, deve ter sido até engraçado, né? Eu ir lá, né? Correr para cima do lobo. Aí Jesus fala mais ou menos assim para ele: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Aí Ananias partiu. Foi para lá, chega, bate na porta, fala: Saulo, e entra. Jesus mandou vir aqui te curar. Ele estava cego. Aí Jesus dá um passe, as escamas caem. E ele começa a ver novamente. E aí se torna amigo de Ananias. E Ananias começa a explicar para ele algumas coisas. O que ele faz? Recuperou a visão. Na sábado seguinte ele vai para a sinagoga. A sinagoga era assim: fazia uma leitura, comentário das escrituras e franqueavam a palavra a quem pudesse. E todos da sinagoga sabiam que Paulo era um fariseu, era um doutor da lei. Aí ele pede a palavra e começa a falar de Jesus, mostrando para aqueles judeus que Jesus realmente era o Messias que estava. E ele tinha um poder de conhecimento muito grande. Ele era um homem preparado para isso. E aí os judeus, uns começaram a balançar, e os ortodoxos, aquele que tinha a pureza racial, falaram: ó, está maluco, vamos pegar ele. Ananias o aconselha a deixar Damasco. Ele estava se convertendo. Ou seja, ele já começou, depois daquele encontro
considerando isso aqui, ele era um espírito com um trabalho a fazer e era daqueles casos que não podia modificar. Daí Jesus ter aparecido para ele e feito a convocação. Então, nesse espaço, quem é esse Senhor? Eu sou Jesus. Nós não sabemos espiritualmente o que aconteceu na cabeça dele. Só ficam interrogações para a gente estudar. Nós não sabemos. Mas ele se converteu neste momento. A realidade espiritual deve ter aparecido toda para ele. E aí, Ananias o convence a deixar Damasco, porque ele corria perigo de vida. E aí ele sai e vai para o deserto. Isso, lamentavelmente, em função da nossa hora, vai ficar para uma próxima oportunidade. É igual um filme assim do tempo dos Juarez, que você estava no boi, cortava cenas na próxima semana, aí a gente vai ter que deixar para isso. Alguma colocação até aí que foi falado? Então eu tenho para vocês. Qual a nossa relação com Paulo? Aonde nós estamos na estrada de Damasco? Em que período, em que trecho nós estamos? Nós vemos que quando ele começou a caminhar, ele era um homem totalmente ignorante das coisas espirituais. No primeiro contato com a espiritualidade, ele fica cego. É um simbolismo? É um simbolismo também. É um simbolismo. Então, o que isso representa para nós? O que nós extraímos daí? Na minha caminhada, eu estou cego? Na minha caminhada, eu ainda não vi? Ou na minha caminhada, eu já estou fazendo a conversão? Isso só nós podemos nos responder. Ok? Obrigado e até a próxima semana. Até hoje. Hã? Até hoje.